Antes da festa da Páscoa, Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estavam tomando a ceia. O diabo já tinha posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o propósito de entregar Jesus. Jesus, sabendo que o Pai tinha posto tudo em suas mãos e que de Deus tinha saído e para Deus voltava, levantou-se da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha e amarrou-a na cintura, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha com que estava cingido. Chegou a vez de Simão Pedro. Pedro disse: Senhor, tu me lavas os pés? Respondeu Jesus: agora não entendes o que estou fazendo, mais tarde compreenderás. Disse-lhe Pedro: tu nunca me lavarás os pés. Mas Jesus respondeu: se eu não te lavar, não terás parte comigo. Simão Pedro disse: Senhor, então lava não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: quem já se banhou não precisa lavar senão os pés, porque já está todo limpo. Também vós estáis limpos, mas não todos. Jesus sabia quem o ia entregar, por isso disse: nem todos estáis limpos. Depois de ter lavado os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto e sentou-se de novo. E disse aos discípulos: compreenderem o que acabo de fazer? Vós me chamais mestre e Senhor, e dizeis bem, pois eu sou. Portanto, se eu, o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo, para que façais a mesma coisa que eu fiz. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, nessa Eucaristia, Jesus nos apresenta um caminho de felicidade, porque no Evangelho que ouvimos hoje, capítulo 13 do Evangelho de São João, no versículo 16, Jesus diz assim: se vocês compreenderem e viverem isso, vocês serão verdadeiramente felizes. Se vocês compreenderem e viverem isso. O que é isso que Jesus está falando? O lava-pés. Se vocês compreenderem e viverem isso, vocês serão verdadeiramente felizes.
Eu acredito que todos nós queremos ser felizes. Todos nós buscamos a felicidade. E Jesus hoje nos aponta um caminho certo de felicidade. E este caminho chama-se serviço. Quando nós colocamos a nossa vida a serviço dos irmãos, nós somos verdadeiramente felizes. É claro sim que nos machucamos, é claro sim que nos cansamos, é claro sim que nos ferimos, mas o amor, para ser amor de verdade, tem que doer e tem que custar. Se não dói, se não custa, não é amor de verdade. Por isso Jesus diz: se vocês compreenderem isso, vocês serão felizes. Porque quando nós compreendemos que o sentido da nossa vida está em servir, nós então descobrimos o segredo de todas as coisas. Nós comungamos o corpo e o sangue de Jesus em cada Eucaristia. E hoje, na missa do Lava-Pés, nós celebramos a instituição da Eucaristia. Jesus que dá o seu corpo e o seu sangue a quem? A quem? A nós. Para que ao sair por estas portas, você dê sua carne e o seu sangue aos seus irmãos. Não significa que nós vamos tirar um bife de nós. No meu caso tem umas gordurinhas. Mas significa que eu vou me dar ao meu irmão. Através dos dons, das habilidades, ouvindo o meu irmão, acolhendo o meu irmão. Essa é a dinâmica da Eucaristia. Nós recebemos o corpo e o sangue de Jesus aqui dentro, para lá fora, nós também, como Ele, sejamos capazes de dar a nossa vida aos nossos irmãos. Se nós não fazemos isso, a nossa Eucaristia ela não é completa. Se nós não fazemos isso, a nossa Eucaristia ela não é completa, porque está faltando a minha doação, a minha entrega, o meu sacrifício. Jesus ele se entrega totalmente a nós, e nós que comungamos o corpo e o sangue do Senhor, lá fora precisamos dar também a nossa vida. Isso que eu dizia no domingo de Ramos, né? Tomai e comei, tomai e bebei meu corpo, meu sangue, meu tempo, meu trabalho, os meus dons, toda a minha vida. Tomai e comei, façam o que vocês quiserem. Esse é o sentido da vida cristã. Alguém que se coloca no meio dos irmãos como uma hóstia viva para ser oferecida em sacrifício. O tempo que Deus me deu não é meu. Tomem, comam, bebam. É para vocês. Os dons que Deus me deu são para vocês. As habilidades que Deus me deu são para vocês. Tomem, façam o que vocês quiserem. Essa liberdade que Jesus Cristo tem, que nós também precisamos ter. Celebrar a Eucaristia é comungar o corpo e o sangue de Jesus, é receber o seu corpo doado, o seu sangue derramado, para nos fortalecer, para que nós sejamos capazes de fazer o mesmo. Santo Alberto Hurtado, um santo jesuíta aqui da América Latina, ele dizia o seguinte, quando ele estava celebrando a missa, e dizia: ite missa est, não é? A missa acabou, vou embora. No caso hoje seria ide em paz, o Senhor nos acompanhe. E ele dizia: agora começou a minha missa. Porque ele tinha a consciência de que depois que ele comungou o corpo e o sangue do Senhor, ele deveria sair pelas portas da igreja para fazer exatamente aquilo que Jesus Cristo fez por ele e fez para ele. Me perdoe aqui repetir algumas coisas que já preguei no domingo de Ramos, mas acredito que estas celebrações da Semana Santa estão todas encaixadas e uma leva para a outra. Então, como Santo Alberto Hurtado, nós precisamos compreender isso. Quando a missa do Cristo termina, começa a minha missa. Agora é a minha vez de, como Ele, dar a minha vida, ofertar a minha vida, consumir a minha vida. E assim eu serei verdadeiramente feliz.
quanto mais eu me fecho em mim mesmo, quanto mais eu me prendo em mim mesmo e só busco as minhas coisas, só busco as minhas satisfações, só busco as minhas vontades, a minha vida perde o sentido, perde a razão, perde o valor. É como um pão. Pão partilhado alimenta, pão guardado embolora. Cristão que partilha alimenta os outros. Cristão que fica escondido, né? Cristão que foge das suas responsabilidades, que foge do serviço, é um cristão estragado, é um cristão doente, é um cristão que perdeu o sentido da vida, é um cristão que não encontrou a felicidade. Nós precisamos atender à voz de Jesus que diz: se vocês compreenderem e viverem isso, vocês serão verdadeiramente felizes. Olha para a pessoa que está do seu lado, diz para ela: você quer ser feliz? A resposta dela é sim ou não? Coloque-se a serviço, diga para ele. Coloque-se a serviço. Exatamente esse é o caminho que Jesus nos propõe. Mas você pode dizer: ai, mas se eu me colocar a serviço dos outros, eu vou me cansar. Mas vai mesmo. Eu vou sofrer, vai mesmo. Eu vou me machucar, vai mesmo. Eu vou, de repente, ser maltratado, vai. Eu vou ser incompreendido, vai. Mas Jesus mostra que o serviço feito por amor vale a pena. Que o serviço feito com amor vale a pena. O Padre Toninho faleceu ontem. Ele é o último dos padres mais velhos que nós tínhamos lá no asilo, lá no seminário. E nós cuidamos de 3 padres: o Padre Toninho, o Padre Luiz Capella, Luiz Pagliardi em francês, e o Monsenhor Teotônio, que ao final da sua vida foi para o seminário. Eu me lembro muito bem, o padre francês, ele era o cão. Ele era muito bravo e muito difícil de lidar. E quem tinha que cuidar dele eram os seminaristas. Então a gente tinha que acompanhar banho, a gente tinha que ajudar quando tinha que usar fralda, a gente tinha que ajudar a dar comida. E quantas vezes o padre estava ali deitado e na hora de cuidar dele, ele fazia de propósito, mirava o pipizinho de propósito, na tentativa de expulsar a gente dali. O Padre Júnior, quantas vezes o padre francês queria fugir do seminário porque ele dizia que ia para a França, porque na cabeça dele ele estava pertinho da França, e começava a cantar Marchons, Marchons, e ele ia pelo corredor do seminário e queria atravessar a rua. E aí o Padre Júnior, que é um pouco maior do que eu, ele ficava assim no portão para o Padre francês passar, e o Padre francês ia e apertava a bunda dele, torcia a bunda dele, e a gente aguentava. Até que um dia, de tanto ele fazer isso, né, e de fazer a coisa lá em nós, quem cuidava dele falou assim: padre, o senhor pode fazer o que o senhor quiser, o senhor pode, me perdoe a expressão, mijar, cagar, mas do seu lado eu não saio nunca. A partir daquele dia, ele nunca mais fez nada, porque ele compreendeu que não importa o que ele fizesse, nós estaríamos sempre ali, do lado dele. E nós compreendemos que o amor, quando é amor de verdade, ele supera tudo. O amor, quando é amor de verdade, ele supera tudo. Eu posso ficar chateado, eu posso ficar sujo, eu posso ficar fedido, mas o amor é maior. Eu posso
me decepcionar, eu posso ficar meio assim para baixo, mas o amor é maior, passa. Na hora eu fico ali meio assim, mas depois passa. É isso que Jesus está dizendo, que nós precisamos ter um amor muito maior do que qualquer outra coisa. Porque quando eu me coloco a serviço do outro, quando eu me coloco a serviço dos irmãos, esse serviço vai me custar, e tem que custar, porque se não custa, se não me cansa, se não me dói, não é serviço de verdade. Jesus, quando vai para a cruz, meus irmãos, Jesus, quando sobe na cruz, ele sofre e se deixa marcar, e se deixa prender, mas ele não se arrepende, porque ele sabe muito bem que o amor de verdade deixa marcas em quem ama e em quem é amado. O amor de verdade deixa marcas em quem ama e em quem é amado. E é isso que nós precisamos compreender. Hoje, com Jesus, nós precisamos tomar essa decisão. Eu quero ser servo dos meus irmãos. Ser servo das pessoas é lavar os pés. Jesus diz que, assim como Ele fez, nós também precisamos fazer. Jesus diz, olha, se eu que sou o vosso mestre e Senhor, lavei os vossos pés, vocês devem fazer o mesmo. O mesmo. Isso significa, se Jesus assumiu o trabalho mais simples, o trabalho mais humilde, se Jesus se colocou aos nossos pés, nós também precisamos nos colocar aos pés uns dos outros. Eu preciso ter a coragem de dizer, eu sou o seu servo, eu sou o seu servo, eu sou o seu servo. Dentro de casa, o esposo dizer para a esposa, eu sou o seu servo, e a esposa, eu sou sua serva. Os pais para os filhos para os pais, e ter alegria em poder ser servo. Porque o mundo muitas vezes enfia na nossa cabeça que o bom é mandar, que o bom é dar ordens, que o bom é estar por cima. Mas não adianta nada ter coisas em cima, se não tem alguém que sustente as coisas embaixo. Os morangos em cima do bolo podem ser lindos, mas se não tiver a massa para sustentar, eles não param. O que sustenta uma comunidade, o que sustenta uma casa, não são os que mandam, mas são os que servem. O que sustenta a igreja são os que servem. E esses muitas vezes servem escondidinhos, sem que ninguém veja, não são valorizados, não são reconhecidos. E olha que Jesus diz, vocês estão vendo o que eu fiz? Vocês devem fazer também. Jesus não falou assim, olha, se vocês forem valorizados, sirvam. Se vocês forem reconhecidos, sirvam. Se vocês forem aplaudidos, sirvam. Não. Jesus disse, sirva. Ponto final. E olha que Jesus se colocou a serviço até mesmo daquele que ia traí-lo. E quantas vezes a gente pensa assim, eu vou servir a dona Benedita, porque eu gosto muito dela. Mas aquele ali eu não vou servir. Isso não é serviço, isso é ser interesseiro. Quando eu só sirvo aquele que eu gosto, isso não é serviço de amor, isso é ser interesseiro. E Jesus disse que nós, como seus discípulos, não podemos ser interesseiros, precisamos ser servos. Se precisa de mim, eis-me aqui. Se precisa do meu tempo, eis-me aqui. Se precisa das minhas habilidades, eis-me aqui. Que coragem, que liberdade é dizer isso. Poxa vida, eu podia dormir agora, mas eis-me aqui. Eu poderia fazer outra coisa, me divertir, entreter o meu tempo, passar o meu tempo, mas por amor a Deus e por amor a você, eis-me aqui. Isso é lavar os pés.
Às vezes a gente olha o lava-pés, acha tudo muito bonitinho, tudo muito assim, não é sentimental. Mas lavar os pés, minha gente, custa muito. Custa, por exemplo, quando você poderia dormir até mais tarde, mas você se levanta para ajudar alguém que precisa de você. Custa lavar os pés quando você já trabalhou o dia inteiro, por exemplo, no seu trabalho, nos seus afazeres, e depois que você sai do seu trabalho, você ainda vai dar o seu tempo para uma comunidade, para uma obra, para um serviço. Custa, lavar os pés custa. Mas é um custo e um preço que nos traz felicidade. É um preço que nos realiza, que nos satisfaz, não com uma alegria humana, não com uma alegria passageira, mas com uma alegria que vem de Deus, uma alegria eterna. Eu queria que nessa Eucaristia nós tivéssemos a coragem de pedir a Jesus hoje: Senhor, que eu nunca deixe de servir. Pode ser que um dia a nossa cruz seja uma cama. Pode ser que um dia a nossa cruz seja a impossibilidade de andar, a impossibilidade de falar, a impossibilidade de raciocinar corretamente. Eu me lembro do Pai Toninho e também do Monsenhor Teotônio. Mas o Pai Toninho, quando ele estava já na cadeira de roda, ele pegava o tercinho e ficava com o terço na mão. E quando a gente via aquilo, a gente compreendia uma coisa importantíssima. O serviço não depende se eu posso andar ou não. Depende do meu amor. Porque se eu amo, mesmo que eu não ande, mesmo que eu não fale, eu posso servir. Servir através da minha intercessão, servir através do meu silêncio, servir através da mortificação da minha carne, servir através da minha integridade. Isso também é serviço. Quantas vezes nós encontramos irmãos e irmãs que deram a vida pela comunidade, trabalharam anos. De repente, por um motivo ou outro, precisam se afastar da comunidade, por uma questão de saúde talvez. E aí, a pessoa deixou de servir? Não, porque um cristão compreende que enquanto o coração bater, eu continuo servindo. Ainda que eu não esteja fisicamente lá, as minhas orações estão a serviço dos irmãos. A minha enfermidade está a serviço dos irmãos. O meu silêncio está a serviço dos irmãos. É isso que Jesus nos ensina. E às vezes pode dizer assim: ai, mas eu não tenho muito tempo para me colocar a serviço. Então o pouco que te resta, faça bem feito. O pouco que te resta, faça bem feito. Porque a qualidade do serviço não depende da quantidade, mas da intensidade do meu serviço aos irmãos. Jesus não diz que nós temos que fazer muitas coisas, mas Jesus ensina que naquilo que fizermos, nós precisamos colocar o coração e o amor. É isso que Jesus ensina para nós hoje. Naquilo que você faz para os outros, para os teus irmãos, coloque-se inteiro ali onde você está, dando o melhor de você, dando o seu coração, dando o seu amor, entregando-se totalmente. E aí você vai ser verdadeiramente feliz. Verdadeiramente feliz. E Jesus hoje no Evangelho, ele tem 3 atitudes. Eu tinha a tentação de repetir a pregação do ano passado, porque eu prego o capítulo 13 e não me canso de ouvir a mesma pregação. E pulo e grito de alegria, mas não vou fazer isso. Não sei se alguém se lembra do manto, para ali, para lá.
todo caso, Jesus tem 3 atitudes que devem ser também nossas. Diz o Evangelho que Jesus estava sentado à mesa com seus discípulos. A primeira coisa que ele faz é levantar-se. Levantar-se significa sair do comodismo. Hoje Jesus também está dizendo para mim e para você precisa se levantar. Você precisa se levantar, porque quando você se levanta, você consegue ver a realidade com outros olhos. Levantar-se significa sair do comodismo. Depois, Jesus tira o manto. Tirar o manto significa descer, significa humilhar-se, rebaixar-se. E assim é o verdadeiro serviço. Quando alguém te pede um favor, quando alguém te pede algo, você precisa descer, tirar o manto, precisa humilhar-se. E depois que Jesus tira o manto, ele coloca o seu avental. Colocar o seu avental significa colocar-se a serviço dos irmãos. Não importa quem seja, não importa quando seja, não importa onde seja, não importa para quem seja, eis-me aqui. É isso que Jesus diz hoje, e é isso que nós também precisamos dizer: eis-me aqui. Pedimos então a Jesus hoje 3 graças. A primeira, que nós saibamos sair de nós mesmos do comodismo, do nosso comodismo. Que a gente saiba tirar os nossos mantos, que muitas vezes nos atrapalham e nos impedem de tocar as pessoas. Vem aqui para dentro. Estica o seu braço para mim. Estica o seu braço. Puxa a roupa. Não. Assim. Meu manto. A senhora me sente? Totalmente? Ou a senhora sente meu manto? A senhora me sente? Às vezes a gente se aproxima do outro com os nossos mantos, porque a gente tem medo de se sujar por eles, né? E Jesus tira o manto, porque quando eu estou com o meu manto, que pode até ser bonito, que pode até ser trabalhado, mas que me impede de tocar o outro como ele é de verdade. O manto dos meus títulos, o manto das minhas honras, o manto dos meus cargos, o manto das minhas vaidades, das minhas frescuras, do meu luxo, dos meus mimimis. Tirar o manto para tocar ela como ela é. Ela consegue me sentir e eu consigo sentir ela. Quando nós tiramos o nosso manto, a gente consegue perceber o outro como ele realmente é. E colocar um avental, ou seja, colocar-me à disposição de quem precisar de mim, quando precisar de mim, onde precisar de mim. Que Jesus então hoje nos ensine a lavar os pés uns dos outros. E como fiz no ano passado, eu não escolho pessoas para lavar os pés, porque acredito que o lava-pés não é um teatro. Acredito que o lava-pés não é uma encenação. O lava-pés é uma vivência. Uma vivência. E eu então vou andar por aí. E conforme for sentindo no meu coração, vou lavar os pés. E depois
que eu fizer isso, vou deixar a bacia e o jarro, caso alguém queira lavar o pé de alguém. E esse lavar o pé pode ser um pedido de perdão, esse lavar o pé pode ser uma reconciliação, esse lavar o pé pode ser uma atitude de gratidão, pode ser uma expressão de serviço, de doação da própria vida. E aí, se alguém sentir-se impulsionado, não é, a isso, poderá também fazer essa experiência.